Nesse vídeo a gente vai analisar as ações da Eletrobras, da Neoenergia, da Equatorial, da AS Brasil, da Alupar e também falar dos pontos positivos e negativos da privatização da Copel. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo! Eu sou a Mari e depois de vocês me pedirem muito, eu trouxe a parte 2 da análise aí das principais ações do setor elétrico. Então vamos lá! Eu já tô com aquela nossa planilhinha de sempre, tá? Então quais os critérios que a gente vai analisar? Existem alguns critérios muito importantes além desses daqui, mas eu gosto de utilizar esses daqui como critérios de eliminação. Se tiver isso daqui muito ruim, eu nem perco tempo olhando para outras coisas. Então, quais são esses critérios? Liquidez, TEGA long, PL e preço sobre o valor patrimonial, que é esse P sobre VP, dividend yield histórico, tá? Eu não gosto de pegar só dos últimos 12 meses, a dívida líquida sobre o EBIT, a margem líquida e o ROI. Eu vou falar um pouquinho mais de cada um deles. Se você não sabe o que cada um desses aqui significa, pode ficar tranquilo, eu vou explicar mais ainda. Mas a gente vai utilizar esses critérios aqui eliminatórios para definir aqui uma análise mais prática. Inclusive, eu já abri aqui dentro do Investidor 10 as principais ações que a gente vai analisar, tá? Então, a gente vai analisar, por exemplo, a Equatorial. Então, vamos colocar aqui ou o nome mesmo da Equatorial ou só a sigla que a gente já sabe qual é. Então, aqui ela só tem as ações com final 3, vou colocar ela aqui pra gente. A Eletrobras, ela já tem as ações com final 3, 5 e 6. Eu vou analisar as ações com final 3, porque as ações com final 5 e 6 não tem TEGA long. Mário, o que é TEGA long? TEGA long é uma proteção para o investidor para que caso essa empresa seja comprada por outra empresa ou seja vendida aí no caso, né? O que vai acontecer? A pessoa que comprar, a empresa que comprar a Eletrobras, ela vai ter que pagar para o investidor que tem as ações 5 e 6 o mesmo valor do dono majoritário ali. Então, quando não tem essa proteção, se ela for comprada, ela não tem uma obrigação de te pagar ali o mesmo valor e nem pagar, né? Pode acontecer? Pode, porque não tem essa proteção. Nunca vi acontecer? Nunca vi acontecer. Mas eu prefiro estar protegido do que ficar nessa de não, isso nunca vai acontecer. Então, assim, muita gente vai reclamar porque as ações 5 e as ações com final 6 pagam mais dividendos. Sim, de fato. Porém, eu prefiro estar protegida. Eu não sei vocês, mas vamos analisar aqui as ações com final 3. A gente vai analisar a AS Brasil 3, essa também só tem o final 3. As ações da Copel já tem o final 3, 6, 5 e 11. As ações com final 5 não tem liquidez. Mário, o que é liquidez? É comprar e vender. Quanto maior o número de negociações, o volume por ação ali negociado, melhor. Porque significa que se você quiser comprar e vender ali às vezes no mesmo dia ou num determinado momento, você vai conseguir. Então, para mim, eu espero que pelo menos tenha 300 mil de liquidez diária, tá? De volume negociado ali em ações. Se tiver abaixo disso, eu não gosto de correr esse risco, eu prefiro escolher outro tipo de ação. Então, no caso das ações 5, ela não passa nesse critério de liquidez. As ações com final 11, elas têm uma liquidez menor do que as ações com final 3. Então, também aqui já está eliminada. E as ações com final 6 são as que pagam um pouquinho mais de dividendos, porém, eu não gosto de ações com final 6 e 5. Mari, por quê? Uma empresa, ela tende a evoluir. Quando ela só tem o final 3, significa que ela está num nível ali melhor de qualificação dentro ali da B3. Então, quando a ação só tem final 3, ela está num nível chamado novo mercado. E isso é ótimo, porque ela trata tanto os investidores ali que estão focados em dividendos da mesma maneira. Então, se você quer dividendos ou você quer participar mesmo da empresa, voltar e tal, ela vai tratar da mesma maneira. Então, por conta disso, em algum momento a empresa pode simplesmente falar assim: vamos cancelar as ações com final
5 e 6 e 11 e vamos manter apenas as ações com final 3 para subir de nível e ser mais reconhecida, tá? Tem uma série de critérios aí para só ter essas ações com final 3. Então, por conta disso, você pode escolher as ações com final 6 ou 3. Como a maioria das pessoas prefere ter essa questão aqui, vamos escolher aqui as ações com o final 6. Ah, Mari, mas você está falando de tag along, de liquidez, onde que você viu isso? Eu abri um pouquinho antes, tá? E eu vim aqui nas informações sobre a empresa. E aqui eu tenho, ó, o tag along, que eu falei para vocês que em outras empresas não tinha. Eu dei uma olhada aqui também na liquidez média diária. Então, eu vou nesses pontos aqui, analisando primeiro, antes de definir qual ação ali eu vou escolher. No caso da Neo Energia também só tem final 3, e no caso da Alupar a gente tem final 3, 4 e 11, mas a final 3 e 4 também não tem liquidez, por isso que eu peguei as ações com final 11. E aqui, ó, todas essas ações têm liquidez, que a gente escolheu, e tag along também. Só a Eletrobras que tem 80% de tag along. Isso significa que se tem esse percentual, você vai receber 80% no mínimo, tá? Do mesmo valor que o dono majoritário vai receber caso essa empresa seja vendida, incorporada ou fundida com outra e você queira vender as suas ações ali. Então é a única que não tem 100%. Então o que a gente vai analisar agora? O PL e o preço sobre valor patrimonial. Então, indo direto aqui para os indicadores fundamentalistas, a gente tem um PL aqui na equatorial de 21 vezes e um preço sobre valor patrimonial de praticamente 2 vezes. Isso daqui é um pouco alto, tá? O ideal, assim, pelo menos na fórmula que a maioria usa, é que isso daqui esteja próximo de, no máximo, 15, tá? E isso aqui de, no máximo, 1,5. Quando a gente dá uma olhadinha na Eletrobras, a gente vê que essa ação, ela tá com um PL de 46 vezes e um preço sobre valor patrimonial abaixo de 1. Isso daqui significa que quando está abaixo de 1, ela está sendo negociada com um preço inferior ao que ela realmente vale, levando em consideração toda a marca da empresa, todo o prédio, tudo que ela tem ali, ela está sendo negociado abaixo disso. E quando a gente olha para o PL, a gente está falando do preço comparado com o lucro, ou seja, se a gente está pagando aqui, digamos, R$10, e o preço sobre o lucro tá de 40 vezes, significa que se essa empresa tiver esse mesmo lucro, levaria 40 anos para ela conseguir se pagar ali. Quando a gente olha para a AS Brasil, a gente tem um PL de 44 vezes e um preço sobre valor patrimonial de praticamente 1,5. Quando a gente dá uma olhadinha na Copel, aí a gente já vê um preço um pouquinho melhor, um PL de 13 e um preço sobre valor patrimonial de 1,2, vamos colocar. A Neo Energia também está bem, num preço bem abaixo. A gente pode ver que talvez isso daqui seja algum problema, vamos analisar para saber depois. Mais um PL de 5 vezes e abaixo do que ela realmente vale. E no caso da Alupar, um PL de 11 vezes, também considerável, e um preço sobre valor patrimonial de menos de 1,5. Então está dentro aqui daquelas métricas que eu comentei com vocês. Jogado esses dados na nossa planilha, agora vamos dar uma olhadinha no dividend yield histórico, tá? Eu gosto de olhar sempre ao longo do tempo aqui para saber se esse último dividendo aí realmente foi pago antes ou é só algo esporádico, que a gente costuma dizer de não recorrente, ou seja, que não ocorre sempre. Então aqui a gente tem na equatorial um dividend yield médio, ó, sempre abaixo de 3. Na média a gente tem aqui um dividend yield de 1,5. Quando a gente olha para Eletrobras, a gente tem um dividend yield médio de 3,3, ou seja, também, ó, tem anos que ela não paga, tem anos que ela paga. Lógico que a gente está olhando para uma ação específica. Normalmente, ações com final 3 costumam pagar um pouquinho menos. No caso da AS Brasil, ela tem um histórico de dividendo bem pouquinho, porque na verdade ela é uma empresa que ela passou por uma transição, mudou de nome, então os dados que a gente tem é muito recente, tá? Então aqui a gente pode dizer que na média ela pagou 1,5% aí de dividendo nos últimos anos. No caso da Copel, ela tem um dividend aí que já teve próximo de 20%,
mas que historicamente, ó, é super baixinho, nunca passou de 5%. Ó, o maior que ela teve em 2020 foi 4,14%. Aí depois, em 2021, teve um não recorrente, ela vendeu uma empresa, não lembro o que ela foi que ela vendeu, que ela teve essa possibilidade de distribuir mais dinheiro para os investidores. Em 2022, ela recebeu mais uma segunda parcela, então ela conseguiu distribuir um pouco mais de novo. E agora, se não me engano, ainda tem um residual aí para ela receber, mas não vai fazer muita diferença mais no dividendo. Então, na média aqui, ó, ela tem um dividendo inferior a 3. Quando a gente fala de Neoenergia, a gente tem já um dividend yield crescente, isso é bom, tá? Até 2018 ela não tem um histórico de dividendo, ela é uma empresa um pouquinho mais recente na bolsa, mas é um dividendo que vem crescendo. Isso é um sinal positivo, tá? Quando esse dividendo é crescendo aos pouquinhos, não é saiu de 4 para 20, é um dividendo que saiu de 2 para 3, de 3 para 5, no outro ano pagou um pouquinho menos, com possibilidade de pagar um pouquinho mais depois. Então isso daqui é algo interessante. No caso da Alupar, ela já tem um histórico de dividendo mais estáveis, porém baixinho, tá? Então tem aqui 2%, 3%, 3,5%, 4%, não muito grande, mas ela já tem um histórico maiorzinho. E aí a gente vai olhar agora para as dívidas. O que eu gosto de olhar aqui nas dívidas? Tem a dívida sobre o patrimônio, a dívida líquida sobre o EBITDA e sobre o EBIT. Se você ficar na dúvida, dá para colocar aqui no pontinho de interrogação o mouse em cima e ele vai te falar, ó, mede a relação entre a dívida líquida de uma empresa e o seu lucro antes dos juros e imposto. Então, baseado no lucro que a empresa está tendo, antes dela tirar juros, imposto, lá, daria para ela pagar essa dívida em quantos anos aí? Levando em consideração que isso aqui é por ano. No caso, eu aceito até no máximo estourando umas 3,5, tá? Dependendo da situação, até 4. Dependendo da situação. Eu gosto que isso aqui esteja abaixo de 3, porque indica saúde financeira da empresa, tá? Então, a gente tem uma dívida aqui acima de 4, acima de 5. Eu gosto que todas essas dívidas aqui estejam abaixo de 3. No caso da Equatorial, estão acima aqui a dívida sobre o EBIT e o EBITDA. No caso da Eletrobras, essa dívida ela é próximo de 3, então é um ponto positivo. No caso da AS Brasil, essa dívida ela é de 9 vezes. Isso aqui para mim é inaceitável, para minha estratégia, tá? Porque é uma dívida muito alta. Vamos olhar o histórico? Ó, historicamente ela já tem uma dívida alta, então de 16 vezes, de 6 vezes, de 9 vezes. Isso aqui significa que ela levaria 16 anos para conseguir, lucrando aquele sempre mesmo valor, conseguir pagar. Então, quando a gente vê que depois essa dívida caiu para 6, significa que ela conseguiu ter um lucro maior no outro ano e cobriu parte dessas dívidas. Só que essa dívida já começou a subir de novo. Então, para mim, é um tanto quanto preocupante, tá? Quando a gente olha para a Copel, essa dívida também é um pouquinho acima de 3, mas tá vendo, ó? O máximo que teve aqui próximo de 4, depois começou a cair, agora ela tá subindo um pouquinho, então não é tão preocupante assim. No caso da Neoenergia, a gente tem uma dívida um pouquinho acima de 4, já é um pontinho de atenção aqui, já teve próximo de 7, mas hoje segue mais controlada aí próximo de 4. No caso da Alupar, se a gente for dar uma olhadinha, essa dívida tá próxima de 4. Historicamente tá nas maiores dívidas, ela sempre teve uma dívida mais controlada. Então, se ela tá com uma dívida maior, porque ela tá fazendo novos investimentos, ok. Se essa dívida tá aumentando por nada, já é um ponto de atenção. Então, já vou começar a marcar aqui essa dívida da AS Brasil como um ponto negativo, essa dívida média também da Equatorial como um ponto negativo. Então, a Copel tem uma dívida histórica um pouquinho alta, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, mas não é tão preocupante assim. E agora vamos dar uma olhadinha na margem líquida. Quando a gente olha para Equatorial, a gente vem aqui, ó, margem líquida. Eu gosto sempre de olhar o histórico, tá? Não gosto de sempre pegar o último, não. A gente vê que essa margem líquida já teve próxima de 16 e hoje está próxima de
4. Isso daqui para mim é horrível. Vou explicar por quê. O que significa margem líquida? Significa que a cada 100 reais que a empresa vende, quanto é que sobra para ela de lucro? Depois que ela pagou funcionário, pagou fornecedor, pagou todo mundo. Quanto é que sobra para ela? Aqui no caso da Equatorial, sobra 4 reais a cada 100. Para mim, o ideal é que isso aqui estivesse, principalmente no setor de energia, acima de 10. No caso da Equatorial, está bem abaixo disso. E quando essa margem aqui está negativa, significa prejuízo. Então, quando a gente vai para Eletrobras, a gente vem aqui para a margem líquida, a gente vê que ela já teve prejuízo em 2013, em 2015, em 2017, aí em 2018 para cá ela teve lucro, porém a margem de lucro dela vem caindo consideravelmente, olha, de 41 para 4. Isso daqui para mim é ruim, tá? No caso da AES Brasil, se a gente for dar uma olhadinha aqui na margem líquida, a gente vai ver que essa margem líquida caiu de 18 para 4. Também não é uma margem líquida que eu considero legal. No caso de Copel, margem líquida, vamos dar uma olhadinha, caiu aqui de 20 para 5,8. Então, assim, muita gente fala assim, ah, Mário, por que você não investe em Copel? Os números não me deixam mentir. Quando a gente vai para Neoenergia, vamos dar uma olhada aqui na margem de lucro, nunca deu prejuízo, mas já chegou a sobrar R$1,98, ou seja, R$2 a cada 100 que ela vende, R$2 para ela. Isso aqui, para mim, é muito ruim, tá? No caso de Alupar, vamos ver se salva aqui. Alupar tem uma margem aqui de 14, já chegou, foi a menorzinha, e hoje está próximo de 23. É assim, né? É a que está melhor aqui em termos de lucro. Então, só isso aqui já matava muita coisa. Outra coisa que eu gosto de olhar para confirmar é a questão do ROI. E aí, se você ficar na dúvida, Mari, o que é ROI? Você pode até vir aqui, ó. Inclusive, uma coisa que eu gostei muito no Investidor 10 é isso aqui, ó. Ele dá a explicação, ó, mede, vamos colocar aqui, ó, mede o retorno sobre o capital. E aí, no finalzinho, ele coloca aqui, ó, os valores acima de 15% geralmente são considerados bons. Então, aqui é o retorno que a empresa consegue dar sem precisar se endividar. Então, quando esse retorno aqui tá superior a 15 ou próximo de 15, significa uma coisa boa. Quando ele está muito baixo, significa que para a empresa conseguir ter lucro, ela precisa se endividar muito. Então, é um tanto quanto preocupante, tá? No caso da Eletrobras, tá 8, não é ruim, não. Quando a gente vem aqui para Eletrobras, está próximo de 1, não é bom. Quando a gente vai para esse Brasil, está próximo de 3, também não é bom. Quando a gente vai para Copel, está próximo de 8, considerável, ok, não está ruim, tão ruim não. Neoenergia 15, legal, é interessante. Quando a gente vai para Alupar, 10, não está tão ruim também. Feito essas análises, entendido esses pontos, vamos aqui dar uma analisada de maneira geral. Margem líquida abaixo de 10 eu simplesmente ignoro. Mari, mas... Gente, eu não invisto. Se está abaixo de 10, a probabilidade dessa empresa ter um problema é alta. Para mim, não faz sentido e eu não durmo tranquilo no travesseiro. Mari, para mim tá tudo bem. Ok, tranquilo. Para mim não tá. Então, eu já eliminaria de cara Eletrobras, Equatorial, AES Brasil e Copel. Então, quando as pessoas me perguntam assim, ah, Mário, por que você não gosta de Copel? Não passa nos meus critérios. Quando eu vou para um ROI que está abaixo de 5, sendo que ele tinha que estar ali próximo de 15, mas abaixo de 5, sendo assim, relativamente na média, ruimzinho que você passa ali empurrando aquela pessoinha, então, se está abaixo de 5, para mim não faz sentido. Então, eu já eliminaria aqui Eletrobras e AES Brasil por conta do ROI. Quando a dívida está muito alta, então a Equatorial e a AES Brasil está com a dívida que para mim não é aceitável, tá? Uma dívida de 9 vezes é muito alta. Mari, mas é específico e tal. Não é, a gente avaliou o histórico e historicamente ela tem uma dívida alta, tá? Então isso para mim é preocupante. Eu gosto que a empresa tenha um ROI alto, que é uma capacidade de gerar. Lembra que eu falei para vocês? Capacidade de não se endividar, com recursos próprios fazer alguma coisa. Quando o ROI é baixo e a dívida é alta,
só comprova que pode dar problema. Então, por conta disso, essas empresas aqui já foram eliminadas do nosso quadro. Quando a gente olha para a Neoenergia e para a Alupar, a gente tem uns números melhorzinhos, tá? Mas quando a gente olha para preço, a Neoenergia tem uma possibilidade, não significa que é recomendação, não significa que é nada, tá? Para nenhuma dessas empresas que a gente está analisando, eu só estou mostrando critérios, não é para vocês levarem isso como recomendação. Mas quando a gente olha para os números de preço, de PL, preço sobre valor patrimonial, a Neoenergia é a mais barata. Então, significa que ela pode ter um potencial aí de valorização um pouquinho maior do que a Alupar. Quando a gente olha para dividend yield, elas estão muito próximas, 3, 4%. E quando a gente olha para dívida, está muito próximo. Quando a gente olha para margem, a Alupar ganha, tá? Então, isso aqui eu levo muito em consideração que é essa questão de margem. E quando a gente olha para ROI, a gente tem um ROI um pouquinho maior na Neoenergia. Então, eu acho isso aqui também super interessante. Como a Alupar tem as ações com final 11 aqui e a final 3 e 4 não tem liquidez, eu particularmente me incomodo com isso. Eu não gosto muito das ações com final 11. Inclusive, vou fazer um vídeo explicando para vocês por que eu não gosto. Então, eu particularmente daria uma estudada mais a fundo na Neoenergia. Mas e você? Qual dessas ações aqui é a sua preferida? Inclusive, vou deixar a parte 1 da análise do setor aqui para vocês assistirem depois. Deixa aqui nos comentários para mim qual vocês preferem e eu te aguardo no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!